Eu verei o que nunca vi. E hoje nós vamos falar sobre como compartilhar a visão. Durante esse tempo, e inclusive domingo próximo passado, eu estava online no aeroporto com o Bispo Rai, assistindo ao culto, e a Bispa Renata, em sua mensagem, eu quero lembrar que ela falou também sobre o tempo de Deus, que não tem, às vezes, né, pode coincidir, mas na maioria das vezes não tem a ver com o tempo cronos, o tempo cronológico. Deus age quando Ele quer. Eu creio que Deus pode agir nesse final de ano, eu creio que Deus vai agir de uma forma sobrenatural em 2019. E entre muitas coisas que a Bispa Renata trouxe, ela falou sobre uma questão muito importante, que era com quem a gente fala. As pessoas que estão à nossa volta, né, como elas contribuem. Eu já trouxe aqui também várias mensagens durante esta série sobre nós termos cuidado para compartilhar a visão. Tem um tempo que a gente tem que ficar quieto, tem um tempo que nós temos que acalentar somente com Deus, aquilo que Deus nos fala, mas há um momento em que é necessário compartilhar a visão, contar para alguém. Então hoje a gente chega a esta quinta-feira para aprender de Deus como compartilhar e com quem compartilhar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, na nossa mensagem de número 43, 43ª mensagem, nós vamos aprender como compartilhar a visão. No livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 20, está escrito: quem anda com os sábios, não é quem de vez em quando encontra um sábio, é quem anda. O que é andar? Quem tem na sua companhia, quem desfruta da comunhão, do viver, do relacionamento. Quem anda com o sábio será sábio. Então aqui já tem um sinal de Deus, um segredo de Deus. Andar com sábios. O que são sábios? São pessoas que conhecem a palavra e que praticam a palavra, que aplicam, que vivem a palavra. Esses são os sábios. Que a sabedoria que tem vem do alto e não apenas de livros. Então veja, você andar com pessoas assim faz você se tornar também uma pessoa sábia, uma pessoa que tem, né, insights, que tem direção de Deus, que tem uma vida com Deus. Mas o companheiro dos insensatos, quem anda com insensatos, com tolos, se tornará mal, se torna uma pessoa desprezível. Isso não é conosco. Nós somos sábios e nós estamos nesta terra para aprender a andar com sábios e para compartilhar o que Deus quiser que a gente compartilhe com quem é sábio. Vamos orar nesta hora? Deus quer nos falar sobre relacionamentos e compartilhamento. Pai amado, Pai bendito, que lindo Tu és, Senhor. Como Tu te manifestaste já nesta noite com grande graça, poder, glória. Ó Jesus, nós Te agradecemos, porque desde o momento em que pisamos aqui, já pudemos sentir, Pai, a ambiência preparada, o Teu Espírito Santo, Senhor, nos acalmando, nos aquietando, Jesus, nos tratando, nos curando. Obrigada, Jesus, por cada ação que nós já pudemos ver aqui do Teu Espírito. Obrigada, Senhor, porque já chegamos ao momento da mensagem, transformados pelo poder do louvor, da adoração, da oração. Ó Jesus, que maravilha estar na Tua casa, que glorioso é estar aqui do lado de um irmão, de alguém que vai morar conosco eternamente. Que glória é nós podermos ter um momento do nosso dia para vir à Tua casa, Te glorificar, Te ouvir. Jesus, as pessoas não sabem nada de Ti e não querem Te ouvir, mas nós somos sábios. Nós Te conhecemos e queremos Te ouvir mais e mais e mais. Então fala-nos, Senhor, porque nós estamos sendo preparados para de fato vermos o que nunca vimos. Assim eu recebo, Jesus, com fé, que os melhores dias estão por vir, que o melhor período vai ser, ó Deus, esse final de ano, início de 2019, que trará, Senhor, um propósito para a nossa vida claro e definido. E nada poderá impedir o Teu plano. Assim eu oro com fé em nome de Jesus. E toda a amada igreja diga amém e amém. E os sábios glorifiquem a Deus. Agradeçam a Deus. Aleluia. Muito obrigada, Bispa Silmara. Amados irmãos em Cristo, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, famílias benditas, homens e mulheres que vivem na visão do Todo-Poderoso.
Como é que nós vamos compartilhar a visão que Deus nos deu? Como e com quem? Então, hoje nós começamos a nos abrir para um novo aspecto, para um novo patamar dentro da visão do Todo-Poderoso. Porque até agora o Senhor disse, guarda para você. Cuidado com quem você fala, cuidado com quem você compartilha. E agora o Senhor já nos preparou bastante nesses aspectos e Ele vem falar, olha, chega uma hora em que é necessário compartilhar a visão. E a nossa pergunta é, como é que nós vamos fazer isso? Então hoje o Senhor vai nos mostrar como compartilhar a visão de forma bíblica, né? De forma sábia, com sabedoria e com a permissão e a direção de Deus. Então, quando nós nos comprometemos com o propósito de vida dado por Deus, quando nós nos comprometemos com a visão de Deus para nós, e nós praticamos uma vida de intimidade, e o Senhor tem falado sobre essa vida de intimidade, senão você não consegue viver na visão dEle, você não consegue entender a visão de Deus para a sua vida, né? O propósito de Deus. Mas quando a gente, né, se compromete com a visão dada por Deus, e a gente passa a viver, no dia a dia mesmo, essa intimidade espiritual com o Senhor, Deus mesmo levanta pessoas inspiradas por Ele, para nos ajudar. Então agora eu quero lhe falar de pessoas que Deus vai colocar na nossa vida, no nosso caminho, à nossa volta, pessoas inspiradas por Ele para trazerem ajuda a nós na realização da visão, ok? Então, já que Deus coloca pessoas para nos ajudar, nós devemos dar testemunho do nosso chamado e não temer os desafios, as dificuldades. Por que nós devemos dar testemunho? Porque as pessoas vão vir para perto de nós, colocadas pelo Senhor, mandadas pelo Senhor. Mas elas não saberão o que fazer ou como nos ajudar se nós não falarmos o que é que está no nosso coração. Então aqui nós entramos num terreno bastante sensível e delicado, que é, nós vamos falar com qualquer pessoa que se aproximar de nós? Não. Então, por que é sensível? Porque nós vamos ter que ter do Espírito, da parte do Espírito Santo, a sensibilidade, a indicação de com quais pessoas que Deus aproxima de nós, nós poderemos dar o testemunho, compartilhar coisas. Então, se nós não compartilharmos a visão de Deus, aquilo que Deus colocou no nosso coração, as pessoas não saberão. E aí nós perderemos muitas oportunidades que já estão preparadas pelo Senhor através dessas pessoas. Quem está entendendo? Então veja, eu estou aqui deixando você bem ciente de que existem pessoas que vão se aproximar, nem todas são da parte de Deus, algumas são enviadas pelo capeta. Nós vamos ter que ter sensibilidade, nós vamos ter que ter muito discernimento espiritual, mas quem está em intimidade com Deus vai ter naturalmente. E você vai saber com quem você vai poder compartilhar algo que Deus colocou no seu coração. Porque se essas pessoas de Deus não souberem, elas não saberão como poderão te ajudar. Como que vão surgir oportunidades para que você realize a visão dada por Deus. Amém? Então, a Bispa Renata explicou aqui muito bem no último domingo que Deus tem um tempo certo para manifestar tudo em nossa vida. E não somente Deus tem um tempo perfeito, o Kairos, mas Ele também tem o modo certo de fazer as coisas chegarem até nós. Então diga, Deus tem o tempo certo e Deus tem o modo certo para fazer coisas chegarem até nós. Afinal, né, irmãos, Ele coloca o querer, Ele é responsável também pelo realizar. E para nós entendermos o tempo e o modo de compartilhar a nossa visão com outras pessoas, nós temos que lembrar de novo da história de Neemias. Por que Neemias? Porque com Neemias, né, com o processo de propósito de vida de Neemias, desde que Deus revelou para ele, deu-lhe uma visão, a gente aprende como é que funciona o processo perfeito entre a inspiração da visão e a realização da visão. Então, diga, existe um processo divino entre a inspiração da visão e a realização da visão.
Então, muito bem. Neemias, nós sabemos que ele foi inspirado por Deus com uma visão de realizar um grande trabalho, uma grande obra, que era reconstruir os muros de uma cidade, e não só isso, reorganizá-la, porque depois que ele reconstruiu os muros, as portas, ele reorganiza a cidade, não é? E antes de seguir esse chamado, antes de Neemias seguir nessa direção, nessa visão, nessa missão, antes dele receber essa ordem de Deus, essa inspiração divina, Neemias passou alguns anos da sua vida trabalhando num serviço comum. Então eu queria que você pensasse bastante sobre isso. Quando você olha para o exemplo de Neemias, e você só vê da reconstrução para frente, e ele se tornando, olha, amados, foram 52 dias que aqueles muros foram restaurados, que as portas foram colocadas, e ele se fez, então, depois de 52 dias, governador da província. Então, veja, antes disso, Neemias era... Lembra? Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, o que eu quero que você preste muita atenção na história de Neemias, porque é a nossa história em relação à visão do Todo-Poderoso. Antes de Deus nos inspirar, ou até mesmo no momento em que Deus nos inspira, nós podemos estar em algo muito pequeno, nós podemos estar com uma vida bem pequenininha, bem rasteira. Nós podemos não ser reconhecidos por ninguém, nós podemos não ter nome, não ter fama, não ter estudo, não ter dinheiro. Nós podemos estar até em um lugar que a gente não gostaria de estar. Então preste atenção, porque quando Deus dá a visão, o que Deus está falando? Olha, é daqui para frente. Mas Ele dá a visão normalmente num lugar que a gente não está sendo valorizado, que a gente não está sendo projetado, que a gente não está achando que aquilo vai ter futuro. Quantos empregos, quantos lugares os filhos de Deus se encontram, e eles olham, nós olhamos muitas vezes, mas isso aqui não traz futuro, isso aqui eu não vou prosperar aqui, eu não vou progredir ali. Eu quero que você pense em Neemias como copeiro do rei. Será que ele tinha alguma perspectiva de crescimento ali? O que ele poderia ser? Nada mais. Ele já era o copeiro do rei. Ele era um copeiro do rei. Então, humanamente, nós temos um momento da vida, uma função que nós estamos desempenhando, nós estamos num determinado patamar familiar, financeiro, social, profissional, e nós não podemos olhar para aquilo como o fim de todas as coisas. Porque a hora que Deus dá uma visão, ali a coisa vai começar. Na verdade, começa a partir dali. Então, Neemias, por alguns anos, ele tinha uma vida num trabalho, num serviço extremamente comum. Nada de extraordinário. O serviço de Neemias como copeiro do rei não parecia ter nada a ver com a visão dada por Deus, e muito menos com a realização da visão. Imagina se um copeiro... Quando que poderia passar pela cabeça de um copeiro que ele restauraria os muros de uma cidade? Quando passaria pela cabeça de um copeiro que ele seria um governador de um povo? Quando passa na nossa cabeça, quando nós olhamos para a condição que nós temos ou que nós estamos naquele momento, que Deus vai nos fazer ver o que nunca vimos, que nós vamos experimentar algo que nós jamais imaginamos, ou que um sonho que passa na nossa mente é tão grande, tão alto, que nós dizemos, isto para mim é inviável, isto para mim é impossível. O serviço de Neemias parecia que não tinha nada a ver com a visão dada por Deus e com a realização daquela visão, mas tinha tudo a ver. O lugar onde nós estamos, o que nós estamos fazendo agora, preste atenção, não pode ser desprezado, porque tem tudo a ver com a visão que Deus está nos dando.
Porque nós temos a mania de dizer, se eu não trabalhasse aqui, eu poderia estar fazendo aquilo. Se eu tivesse tanto de dinheiro, eu realizaria isso. Se as pessoas, fulano de tal, me beneficiassem, se o meu chefe me reconhecesse, se isso acontecesse, então nós temos esta maneira de pensar. Esta maneira de pensar não nos leva a nada. Porque não é pela razão, não é pela lógica que nós vamos realizar o que Deus quer de nós ou o que Deus tem para nós. Então veja, o serviço de Neemias tinha tudo a ver com a visão. Será que Neemias estava, por acaso, naquele trabalho? Será que por acaso Neemias era copeiro? Será que aquele emprego seria um impedimento para a realização da visão que Deus lhe dera? Será que onde você está vai impedir você de realizar a visão de Deus? Será que o que você tem ou não tem hoje é um impedimento para Deus levar você à realização do que Ele colocou no seu coração? Amados, Deus sabe o tempo certo para as nossas vidas permanecerem no preparo para a realização da visão dada por Deus. Às vezes nós estamos onde estamos porque Deus tem esse tempo, nesse lugar, com essas pessoas, nessas condições, para nos preparar para aquilo que Ele vai fazer. E Deus tem um tempo certo para aquecer o nosso coração, para iniciarmos a construção da nossa visão. Então, alguma coisa tinha que despertar Neemias para a visão. Alguma coisa precisava chamar a atenção de Neemias, de forma tal que ele se sentisse motivado, desafiado a orar por aquilo. Então veja, eu quero que você pense. Tem alguma coisa que vai acontecer, tem alguma coisa que vai te incomodar, tem alguma coisa que vai fazer você ficar inconformado, de tal maneira que vai provocar uma reação em você. O inconformismo, quando você está inconformado com algo que está acontecendo na sua vida, ou que está à sua volta, esse inconformismo, ouça, vem do Espírito Santo de Deus. Porque se você não se inconformar, você vai se submeter àquela mesma vida o resto da sua existência. Para que você saia para uma oração, para que você seja desafiado, impulsionado, você precisa ficar irritado. Você precisa ficar inconformado com alguma coisa. Então eu queria que você soubesse que se você está indignado com algo, inconformado com algo, se você não suporta algo, isto vem como um sinal de Deus, porque Ele está lhe dando uma visão, Ele quer que você ore, porque você vai sair daí para a realização da visão que Deus colocar no seu coração. Então não veja a indignação, o inconformismo, e eu sei que nós temos pessoas aqui, na minha família tem, que nós não nos conformamos com alguma coisa, e nós nos indignamos, e quando nós falamos naquilo, nós ficamos até bravinhos. E o Senhor me disse, olha, sabe o que é isso? Sou eu provocando. Porque se vocês ficarem conformados, vocês nunca poderão sair disso. Então, aquilo que te incomoda lá dentro, sabe? Não estou falando de problemas, eu estou falando de coisas que você fala, não, isso não é possível. Não, isso não pode ser, não, isso está errado, isso não é para mim, isso não. Isto é uma obra do Espírito Santo de preparo. É uma preparação para que você descubra qual é a visão de Deus e você vá na direção dessa visão. Então, alguma coisa tinha que despertar Neemias. Alguma coisa precisava chamar a atenção de Neemias, de tal forma que ele se sentisse incomodado, mas ao mesmo tempo motivado a orar a Deus por aquilo. Então, o que despertou a visão de Neemias? O que chamou a atenção de Neemias para a visão que Deus tinha para ele? Neemias viu a desolação. Normalmente Deus vai nos mostrar algo que nos entristece. Sabe, Bispo Fê? Deus vai nos mostrar algo que nos deixa, sabe, muito triste, muito para baixo. Às vezes decepcionados, frustrados. É um processo divino, queria que você entendesse isso. Vamos lá, Neemias capítulo 2, 11, 12 e 18. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias.
Então, à noite, me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. Olha, disponhamo-nos e edifiquemos. Ele só teve esta atitude, ele só contou para as pessoas e levou-as lá para ver o que Deus tinha colocado no coração dele, porque havia uma desolação, havia uma situação que precisava incomodar aquelas pessoas que iriam reconstruir. Então, Deus vai colocar algo que incomode, algo que te desafie, algo que te motive a mudar aquela situação. Se isso não acontecer, você não tem como sair para realizar a visão. Você pode ter uma grande visão, mas a grande visão fica como um sonho, um devaneio, que depois pode até virar pesadelo. Então, preste bem atenção. Se tem alguma coisa lhe incomodando muito, lhe desafiando muito, é porque Deus quer a sua participação para a mudança. Deus quer que você faça alguma coisa que Ele está colocando no seu coração. Então, quando eles viram a triste realidade da cidade de Jerusalém, a terra dos seus pais, não é? Aquela triste realidade, ver aquilo, aquela cidade desolada, é que despertou Neemias para uma mudança, para entender o que Deus queria dele. E aquele emprego, olha só, que parecia que atrapalharia a realização da visão, na verdade seria usado por Deus para ajudar na realização. Então agora eu quero entrar no tema mesmo. Por quê? Porque depois de Deus incomodar Neemias com a desolação, com algo que não era bom, que ele não suportava ver aquilo daquele jeito, Neemias ora, Deus coloca a visão da reconstrução daqueles muros. E então chega a hora de Neemias compartilhar a visão. E com quem é que Neemias vai compartilhar a visão? Com o rei. Se ele não fosse copeiro do rei, ele jamais poderia compartilhar aquela visão com o rei. Os irmãos estão entendendo? Que nós não podemos desprezar onde nós estamos, o que nós temos, as circunstâncias que nós estamos vivendo. Parecia que aquele emprego de Neemias não tinha nada a ver, que atrapalharia. Como é que um copeiro do rei vai reconstruir? O rei não vai deixar, jamais vai ser possível. Olha para ele. Naquele tempo ele era copeiro do rei. Mas chegou um momento em que aquele trabalho não ia atrapalhar a realização da visão. Muito pelo contrário, Deus iria usar aquele trabalho para ajudá-lo na sua realização. Por quê? Porque Deus moveu o coração do rei em favor de Neemias. Então nós temos que ter sensibilidade, porque na hora que nós contarmos a visão para alguém, que Deus coloque do nosso lado para nos ajudar, esse coração vai ser trabalhado pelo Senhor para nos ajudar, para nos auxiliar. Quem era Neemias? Pense comigo, para o rei ajudá-lo. Era um copeiro que teve um desejo. Ele podia olhar para Neemias e falar, coitado desse empregado, desse infeliz. Ele acha que vai... O rei não achou nada, o rei não achou ridícula a ideia dele, o rei não subestimou Neemias, o rei já tinha o seu coração trabalhado por Deus, para que a hora que Neemias abrisse a boca e compartilhasse o que estava lá da parte de Deus, o rei lhe ajudasse. Neemias capítulo 2, versículos 8 e 9, diz assim, como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mas deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Versículo 9. Então, fui aos governadores da além do Eufrates. Era o copeiro. Por que o copeiro pôde ir ao governador, aos governadores da além do Eufrates? Porque o rei enviou cartas, o rei respaldou a vida dele, o rei mandou que os governadores recebessem aquele copeiro. Amados, e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Então, a sensibilidade de Neemias tem que nos ensinar que há um momento em que nós vamos poder compartilhar a nossa visão.
E Deus vai inclinar o coração e vão acontecer coisas tão grandes, vão facilitar tanto a nossa vida, que nós vamos para a realização da visão e do propósito de Deus. E no processo divino da visão, tem sempre um tempo certo, tem sempre um tempo perfeito para tudo acontecer. Às vezes eu fico olhando de fora e eu vejo algumas pessoas irritadas, porque não vai, o outro não entende, o outro não compra ideia, o outro não... Irrita mesmo, quando você tem algo no coração e o outro não compra ideia, o outro não entende. Tem sempre um tempo certo. Talvez se Neemias falasse tudo isso para o rei no tempo errado, antes de Deus sinalizar, o rei ia falar, ponha-se no seu lugar, quem você pensa que é? Copeiro. Então nós temos que entender que se ainda não estão colaborando com a visão que Deus nos deu, porque não é a hora ainda. Deus faz tudo perfeito. Deus tem um tempo e um modo de fazer todas as coisas. Amém? Um tempo perfeito para tudo acontecer. Neemias capítulo 1, versículo 11 diz assim: Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-me mercê, favor perante este homem. Estava orando para Deus tocar o coração do rei. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Então, enquanto você é o que é, enquanto você ainda não saiu para realizar a sua missão, enquanto você está num lugar apenas inconformado, enquanto você está vivendo uma situação, uma circunstância em que parece que ninguém entende nada do que Deus colocou no seu coração, ore. Ore. Há um tempo de oração. Antes de começar a ver o mover de Deus, tem que orar. Tem que orar para Deus mover, sim. Ele podia não ter orado e Deus ter feito tudo automático. Isto tudo está na Bíblia para você aprender qual é o processo divino de Deus entre dar a visão e realizar a visão. Tem que começar com oração. E tem que permanecer com oração. É a oração que vai trazer mudança de circunstâncias, corações amolecidos, inclinados, pessoas que vão estar sensíveis quando você contar, quando você pedir ajuda, quando você, enfim, falar do seu sonho, da sua visão. Então, quando Deus nos dá uma visão para a vida, Ele fala conosco a respeito. Amados, Deus não vai dar uma visão para você e falar comigo. A visão que Deus dá para você, Ele é Deus e Ele quer falar dessa visão com você. Ele quer lhe falar do processo dele com você. Assim Deus falava com Neemias. Veja também Neemias 2, 12 e 13. Olha só. Então, à noite, me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Então, tem um momento que você está orando, Deus está falando com você, você tem que pedir sinais, você tem que confirmar aquela visão, se não é sua, se não é humana, se não é carnal, se não é um desejo seu, né, da sua carne, da sua lógica. Então, assim, quando você tem certeza, ou ainda, né, você está naquela conversa com o Senhor, pedindo sinais, você não pode declarar a ninguém o que Deus está colocando no seu coração. Amém? Versículo 13. De noite, saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. O que ele foi ver? Tudo que estava do jeito que ele não queria que estivesse. Então, quando nós vamos partir para a realização da nossa visão, antes, nós temos que ver tudo que está errado. Tem gente que diz, não quero nem ver o que está errado, eu já quero fazer o certo. Não, amado, você tem que ver tudo que está errado. Você tem que ver tudo que está destruído, tudo que não está como deveria estar, tudo que está fora da palavra de Deus, tudo. Por quê? Porque o processo divino passa por esse sentimento de indignação com tudo que está errado. É isso que vai te motivar. É isso que vai falar, eu não quero mais ver isso na minha vida, eu não aceito mais isto aqui, eu não vou viver 2019 com essa situação. Você está entendendo? Se não tiver isso gerado no seu coração, você não tem motivação suficiente para lutar com os adversários, com as coisas difíceis que vão acontecer. Amém até aqui? Temos só 2 pontos. Ponto número 1. A partir da identificação da visão, nosso compromisso com a visão deve ser total.
temos que estar focados para realizá-la. Então, eu identifiquei o que Deus tem para mim, o que Deus quer de mim, qual é o propósito de Deus para a minha vida, para a minha profissão, para a minha família, para o meu ministério, enfim, o sonho que Deus me deu. Ok, identifiquei. Então agora eu tenho que ter um compromisso com essa visão, com isso. Total, meu compromisso vai ser com essa visão antes de qualquer outra coisa, mais do que qualquer outra coisa. E a gente tem que focar na visão, na realização dela, tá bem? Amém? Quem está entendendo? Então, se Deus colocou uma visão no seu coração, se Deus lhe revelou um desejo, pôs um querer aí, você tem que se comprometer com isso, não largar disso, focar nisso, isso tem que ser a sua vida. Senão você vai ser mais um frustrado, um derrotado, um decepcionado e o pior, com Bíblia na mão. E essa não é a vontade de Deus. Por que nós temos que ter foco, bispa? Para a gente realizar essa visão. Porque situações se levantam e muitos desistem pelo caminho. Mas quem tem intimidade com Deus, está focado, está capacitado por Deus, então permanece firme. Um crente em Jesus, com visão de Deus, é um cristão com uma missão nessa terra. Essa pessoa atrai outras pessoas para o seu lado. E agora preste atenção. Pessoas vão se aproximar de você quando você tiver uma visão dada por Deus. Pessoas certas e pessoas erradas. As pessoas certas, que Deus aproximar de você, elas vão participar e ajudar na realização da sua visão. Portanto, se Deus lhe deu uma visão, mantenha o foco, não desista. Você tem uma missão dada por Deus. Então, quem já identificou um propósito, uma missão? Levanta a mão. Com essa mão levantada, você diga agora, eu tenho uma missão dada por Deus. Porque se você já sabe o que Deus quer de você, o que Deus tem para a sua vida, agora você tem uma missão para realizar isso aí. Neemias capítulo 2, versículo 10 diz, disto ficaram sabendo Sambalate. Por que Sambalate ficou sabendo? Porque Sambalate também vivia com ele, ao redor dele. Então vão ter Sambalates à sua volta também, não vão ter só pessoas certas. Sambalate ficou sabendo, Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Aqui era o bem dos filhos de Israel. Mas, querido, você vai desagradar quando você contar a sua visão. Seja o que for. Seja o que for. Pode ser que algumas pessoas não tenham nada a ver com a sua visão. Nem vão se beneficiar, nem vão piorar por causa da sua visão. Mas só pelo fato de você ter uma visão dada por Deus, tem gente que não vai gostar. E essas pessoas normalmente estão por perto. Ok? Então, você tem que prestar bastante atenção. Porque vão existir pessoas à sua volta que quando souberem do que Deus colocou nas suas mãos para realizar, algumas dessas pessoas vão se levantar, vão lhe afrontar, vão tirar um barato, vão, escarnecer, vão lutar contra. Mas vai ter um outro povo do lado, que foi levantado e colocado por Deus para fazer você chegar à realização dessa visão. Amém? Muito bem. Ponto número 2. Compartilhe a visão, dando testemunho do seu chamado. Então agora nós vamos para o tema mesmo, que é o compartilhar a visão. Como é que eu compartilho a visão? Eu pego uma pessoa que eu acho que está me ajudando, que é um irmão, que é uma pessoa boa, eu sento ali e falo o que Deus colocou no meu coração. Se Deus assim mostrar para você especificamente, ok. Mas como eu começo compartilhando a visão? Dando o meu testemunho. Eu tenho que começar a contar o que Jesus fez na minha vida. Eu tenho que atrair a atenção da obra de Deus na minha vida para alguém. Aí você vai identificar o interesse daquela pessoa em conhecer a sua história, em conhecer o processo divino de Deus na sua vida, desde que Ele lhe chamou até o dia de hoje. Então, compartilhe a visão, dando testemunho do seu chamado, a ponto de você poder falar para alguém que Deus colocou tal coisa para você fazer, que Deus lhe revelou um caminho, que Deus lhe deu uma missão. E aí nós podemos ir, ai, que é lindo, Abacuque 2, 2 e 3.
que diz assim: o Senhor me respondeu e disse. Abacuque orava também a respeito de algo que estava no coração dele. E quando Deus dá a resposta, Deus dá uma estratégia para Abacuque, junto com a resposta. Deus disse para Abacuque: escreve a visão. Escreve para quê? Grava sobre tábuas. Ou seja, escreve de um jeito que não se apague. Escreve de um jeito grande, para que a possa ler até quem passa correndo. Então preste atenção. Tem um momento em que você já tem que contar para todo mundo. Quem vai passar correndo, uns vão escarnecer, falar que você é doido, quem é você, muitas coisas. E outros que passarem correndo vão ler e vão dizer: opa, isso me interessa. Eu vou voltar e vou entrar nessa visão. Mas tem um momento em que isso tem que ser compartilhado. Versículo 3. Porque a visão, ainda é visão, está para cumprir-se no tempo determinado. Agora aqui é para quem crê. Deus deu uma visão? Deu. A visão é para morrer com você? É para você levar para o caixão? Está para cumprir-se no tempo determinado. Então presta atenção. Depois que você morrer, não vai se cumprir visão nenhuma. Então o tempo determinado para se cumprir a visão é enquanto você pode realizá-la. Está para cumprir-se. Esse verbo no original significa está em movimento para acontecer. Ela está num processo divino para se realizar. Não pense que é estagnado. Deus deu uma visão, aí lá na frente, pá, acontece ou não acontece. Não, ela está num processo divino que às vezes nós não enxergamos, mas que tudo isso que nós estamos aprendendo está nos preparando para o tempo determinado da visão cumprir-se. Mas se apressa para o fim e não. Então aqui está o ponto em que você tem que pegar esse versículo aqui de Abacuque, escrever em letras garrafais, não para quem passa correndo, esse aqui é para você. A visão é para você contar para todo mundo, quando Deus disser que é hora. Mas esse versículo é para você não se esquecer, que se apressa para o fim e não falhará. Não, a visão que Deus te deu, não. Se não vai falhar, é porque ela vai se realizar. Se tardar, mas bispa, como assim? O Senhor disse que se apressa para o fim, que não vai falhar. Se tardar para você. Porque você usa relógio, você está no Cronos. Então para você pode parecer que vai demorar. Para você, afinal, você é só um copeiro do rei. Pode parecer que não haja como realizar aquilo. Pode ser que você pense que vai demorar 5, 10, 20 anos. Será? Não vai falhar, mas eu não quero ser velho para viver essa visão, Senhor. Olha, se tardar, se você achar que está demorando, espera-o. Esse espera-o é com fé, com confiança, é com tudo, fazendo tudo do processo que Deus está ensinando a gente a fazer, porque certamente virá, não tardará. Se tardar, virá e não tardará. Se tardar, não tardará. Se tardar, não tardará. Se tardar para você, não tardará para Deus. Não vai tardar. O tempo perfeito do Senhor, o kairós de Deus, pode ser quando a gente menos imagina, porque não está atrelado ao cronos, ao nosso relógio. Quem está entendendo, diga amém. Então, a partir do seu testemunho, a partir do compartilhar do seu chamado, da sua visão, muitas pessoas vão rodear você. Algumas para se oporem e demovê-lo da realização, e outras pessoas para ajudá-lo a realizá-la. Então ore, identifique essas duas classes de pessoas e se cerque de pessoas boas, pessoas sábias, pessoas de Deus, pessoas da fé. Amém? Amados, juntem boas pessoas ao redor de vocês.
que assim fez Neemias. Vamos voltar lá, Neemias 2, 17 e 18. Então lhes disse: estai vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos. Agora Neemias põe gente com ele para fazer a realização da visão. Reedifiquemos os muros de Jerusalém. Deixemos de ser opróbrios. Isso é nós juntos que vamos deixar de ser opróbrios. Nós juntos vamos reedificar. Versículo 18. E lhes declarei como a boa mão do meu Deus. Então, quando você acha as pessoas certas, você vai começar a declarar o que Deus já fez, o que Deus já falou, o que Deus já manifestou. Como a boa mão do meu Deus estivera comigo. E também as palavras que o rei me falara. Então disseram, quando você dá o seu testemunho, quando você reparte com as pessoas certas, olha só, o que eles disseram? E eles vão dizer para você também, disponhamos-nos e edifiquemos, vamos fazer juntos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Deus vai colocar pessoas que vão fortalecer as tuas mãos, pessoas que vão junto com você edificar aquilo que precisa ser edificado, construído, realizado, não sei. Igreja, quando Deus faz nascer no coração de uma pessoa uma visão, Ele capacita essa pessoa, mas Ele usa outras pessoas também da fé para ajudarem. Primeiro, mas Ele pode usar quem Ele quer. Ele usou um rei que não era do povo de Deus, não era da fé. Então Deus é Deus para inclinar o coração de quem Ele quer. Nós não somos seres isolados. A nossa vida é de comunhão com Deus e com os irmãos. Na nossa congregação, onde o Senhor nos plantou, a família da fé. Então nós temos que dentro dessa congregação, dentro dessa unidade, perceber quem são as pessoas que Deus junta para uma realização. Seja ela pessoal, familiar ou ministerial. Então veja, Neemias 2,18. Olha só. E lhes declarei, como a boa mão do meu Deus estivera comigo. Não adianta você chegar para uma pessoa, se não for a hora certa, você vai chegar para a pessoa e vai dizer assim, olha, eu tenho uma visão que Deus colocou no meu coração, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho, eu vou compartilhar com você. Olha, mas assim, não deu nada certo que eu comecei a fazer, é muito difícil, eu não sei se vai dar, nem compartilhe, nem compartilhe. Vamos pegar o exemplo de Neemias. Quando Neemias foi compartilhar, ele já tinha orado, ele já tinha falado com o rei, ele já tinha decidido com quem ele ia compartilhar. E quando ele fala, ele declara, declaração, como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falar. Ele só conta a bênção, ele só dá testemunho do aprovar de Deus, que Deus já estava aprovando aquilo, que Deus já tinha lhe sinalizado. Então disseram, aí as pessoas vão poder dizer, disponhamos-nos e edifiquemos, fortaleceram as mãos para a boa obra. Então veja, não espere que as pessoas vão se juntar ao seu projeto se você começar declarando derrota, miséria, incerteza, insegurança, frustração, tristeza. Você tem sim que mostrar por que você está partindo para aquilo. O que é que começou, o que é que despertou na sua vida aquela necessidade de orar a Deus e então a visão dada pelo Senhor. Mas você já tem que contar que você orou, que Deus já lhe deu tal palavra, que você já viu essa porta se abrir, que Deus já sinalizou desta forma. Você tem que dar testemunho de que aquela visão é aprovada por Deus. Não comece a repartir desgraça, derrota, incerteza, insegurança, porque ninguém se junta a um derrotado. As pessoas vão se juntar quando elas sentirem que ali há bom futuro, que ali há certeza, que ali há realização. Quem está entendendo? E eu encerro essa mensagem com uma lembrança do nosso início como igreja. Amados, nós estávamos num ministério legalista por 17 anos desde a nossa conversão, um pequeno grupo. E um dia nós estávamos inconformados com a palavra que não era pregada na sua totalidade, inconformados porque nós fazíamos pergunta de versículos, mistério, nada nos era explicado.
Nada tinha revelação. Nós estávamos indignados, porque nós fazíamos, dávamos a nossa vida para a obra, pagávamos o preço, fazíamos sacrifício, jejuávamos, orávamos, círculos de oração, vigílias, montes, uma série de coisas. E nós não víamos nenhum resultado. Nós estávamos indignados, porque nós víamos o pecado correr solto, frouxo, dentro de um lugar onde estavam ali salvos, ou pensávamos que estávamos no meio de salvos. Nós estávamos indignados porque nós não tínhamos exemplos vindo do altar. Nós estávamos indignados porque havia roubo, porque havia fornicação, porque havia prostituição, porque havia adultério. Nós estávamos indignados porque a nossa vida não retratava aquilo que nós víamos de promessas na palavra de Deus. Foi essa indignação que gerou oração no nosso coração para dizermos a Deus: Deus, é só isso. Deus, não é possível que a tua obra se reduza a isso. Deus, se tem mais, revela-nos. Deus, foi essa indignação, esse inconformismo que gerou uma oração. E aquelas pessoas que estavam no secreto orando com Deus, tiveram uma visão de que havia algo que nós não conhecíamos, que havia algo superior, que havia algo maior, que havia uma esperança superior, que havia sim verdade no meio da obra de Deus, que havia transparência, que havia santidade de vida, que havia conhecimento que nós não tínhamos da palavra, que havia revelação por trás daquela letra, que havia uma vida de gozo, paz, alegria, amor que nós não conhecíamos. E quando nós tivemos a visão, era a graça de Deus. E Deus dizia: é isso que eu tenho para vocês. É isso. Então o processo divino foi tremendo. Começou com um inconformismo que não nasceu da noite para o dia. Foram anos e anos e anos e anos e anos, até nós chegarmos num ponto de dizer: basta, não aguento mais, não é isso que eu quero para a minha vida e para a minha família. Esse inconformismo gerou uma oração sincera e honesta. Senhor, se eu tenho alguma coisa que nós não conhecemos, mostra. Tudo isso era um processo divino. E Deus faz uma cassete chegar às minhas mãos de uma forma muito estranha. Uma mulher saca de uma bolsa e diz: fica com isso, não mostra para ninguém. Ouve isso, Deus mandou te entregar. E ali eu comecei a ouvir sobre predestinação. E eu dizia: meu Deus, o que é isso? Meu Deus, o Senhor começa a me responder tudo que eu queria saber. E ali eu disse: é isso que eu quero. É isso. Quem é essa pessoa? Quem é este homem? É isso que eu quero. Deus colocou um desejo, Deus colocou um querer. E Deus começou a mostrar. E Deus começou a colocar isso em outros corações. E Deus começou a juntar essas pessoas ao ponto de nós confabularmos uns com os outros e dizer: uau! É isso que nós queremos. E Deus traz então um homem com sotaque português para falar num congresso que tinha aqui em São Paulo. E Deus nos levou para lá de uma forma sobrenatural. E aquele dia, um sábado, mudou a nossa existência. Ali Deus nos dava uma visão. Ali Deus colocava um querer. Não era o querer ainda de ser pastor, de ter igreja. Não, era de querer aquela palavra, aquela revelação, aquela vida que aquele povo tinha e nós não. E então, aquilo foi mais forte do que qualquer coisa. E nós assumimos um compromisso com aquilo que era a palavra da graça de Deus, a vida na graça de Deus. E aí, amados, o processo divino não parou mais. Deus fez com que pessoas certas se juntassem. Quando nós não sabíamos como, Deus colocou as pessoas certas. Quando a nossa sala do apartamento encheu, Deus abriu uma garagem na casa do tio Ju e da tia Lu
para a gente fazer um culto aos domingos. Deus, com aquele querer do nosso coração, nos consagra pastores. Naquele tempo, eu era copeira do rei. Quem imaginaria? Quem imaginaria? Nenhum de nós. E quando a casa da tia Lu estava abarrotada, uma garagem pequena, nós dissemos, temos que sair daqui para algum lugar. Mas como? Lugares custam caro. Temos uma visão, um querer. Mas e agora, Senhor? Como realizar? Mensagem de quem está passando. Como? E alguém disse, ora, nós todos afinal não éramos dizimistas na lei? Por acaso nós vamos parar? Agora é muito mais, com mais alegria, satisfação, verdade, amor. Vamos dizimar. E aí fomos para a ponta do lápis e dissemos, bom, dá para a gente começar a procurar. E Deus colocou o lugar certo. Com um proprietário que não exigia o que nós não tínhamos, fiador. E Deus começou a mover corações. Mas nós vamos para um lugar vazio, não temos nada. Temos. Eu e a Bispa Silmara tínhamos uma escola de música. Tem muito instrumento na nossa escola. Vamos pegar o que a gente tem para fazer louvor. Tem microfone, tem piano, tem teclado, tem guitarra, tem baixo. Não tem quem toque. Mas nós temos todos os instrumentos. E alguém disse, mas não tem onde sentar. Aí o irmão Alberto se levantou e disse, pode comprar, eu dou 50 cadeiras. E as pessoas certas abraçaram a visão. Será que tudo foram flores? Não. Muita gente ficou com raiva. Muita gente queria ser o pastor, a pastora. Muita gente foi embora. Muita gente nos abandonou. Muita gente queria fama, poder. E Deus mesmo tirou os Sambalates, os Tobias. E nesses 24 anos, nós só vimos Deus nos levar para a realização de algo que Ele colocou em nosso coração. E eu termino essa mensagem dizendo a você, Deus tem tudo preparado. Basta que a gente não se perca no meio do caminho, não se distraia, mas tenha um compromisso com a visão. E se vocês acham que eu estou muito feliz por ter chegado aos 24 anos, eu estou. Mas a visão do que Deus nos mostrou lá atrás está só começando. Por isso, você se juntou a mim, você está neste ministério. Porque a visão é maior do que você pode pensar ou imaginar. Somos reformadores do século 21. Nós estamos aqui para ver vidas transformadas pelo poder da graça de Deus através de uma reforma ampla e restrita. E é isso que nós vamos fazer. Eu creio que 25 anos faremos o ano que vem, bodas de prata. E marcará, o ano 25, marcará uma nova realização. De visões muito maiores. Porque eu creio que estamos preparados. Preparados para ver o que nós nunca vimos, vivendo na visão do Todo-Poderoso. Que assim seja, para a glória de Deus. Amém e amém. Aleluia. Vale a pena, igreja, vale a pena. Fique de pé aí no seu lugar. Se Deus tem algo aí no seu coração, pulsando forte, Ele vai juntar as pessoas certas. Glória a Deus, glória a Deus. Paizinho, encerramos esta reunião, Pai, com toda a glória a Ti, Jesus. Obrigada por essa palavra. Obrigada por nos ensinar, Senhor, com quem repartir a visão,
compartilhar, por nos preparar, Senhor, para aqueles que não vão gostar nada, que vão se opor. Mas nós já estamos sabendo, Pai. Não ficaremos chocados. Nós vamos entender, Jesus, que faz parte desse processo divino de realização da visão. Mas as pessoas certas estarão caminhando conosco lado a lado. Nós nos fortaleceremos mutuamente, Senhor. Nós vamos juntos, Pai, juntos, realizar tudo que o Senhor colocou em nossos corações. Tanto pessoal, familiar, profissional, ministerial. Tudo que o Senhor está colocando. Nós não vamos ficar sozinhos. O Senhor enviará anjos revestidos de carne, anjos não revestidos de carne. Mas se tardar, nós vamos esperar, porque certamente virá e não tardará. O Senhor tem um tempo e um modo, e nós nos abrimos para receber, Jesus, o acelerar desse processo divino em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. E todo o povo de Deus diga amém, amém, glória a Deus. Glórias a Deus, aleluias. Glória a Deus. Estenda a sua mão na direção do altar. O amor de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. E aqueles que compartilham dessa visão, digam amém. Amém.